Se você está em uma floresta escura, numa noite escura e não sabe onde está, e você nunca passou por esse território antes, pode ser uma boa ideia contratar um guia. O velho local, louco e cego, que consegue se orientar pela floresta porque ele pode fazer algo que você não pode. Mas, quando o amanhecer chega e a luz aparece, seria tolice continuar seguindo esse guia. Esse velho cego e louco que estava fazendo o melhor que podia na primeira tentativa. A religião foi nossa primeira tentativa de entender o nosso entorno. Foi nossa primeira tentativa de cosmologia, por exemplo, para tentar compreender o que acontece nos céus. Foi nossa primeira tentativa naquilo que mais me interessa: o estudo da literatura e da crítica literária. Ela nos deu textos para deliberar e debater, mesmo que alguns fossem considerados palavra de Deus. E além da revisão e além da crítica, ainda assim, a ideia é introduzida, e nunca havia sido introduzida antes. É a nossa primeira tentativa de cuidar da saúde, de certa forma. Se você vai ao xamã ou ao curandeiro e faz as propiciações certas, os sacrifícios certos, e realmente acredita nisso, você realmente tem uma chance melhor de recuperação. Todo mundo sabe que isso é um fato médico. O moral é um ingrediente da saúde, e essa também foi nossa primeira tentativa nisso. Foi nossa primeira tentativa, muito ruim, de solidariedade humana, porque era baseada na tribo. Mas, mesmo assim, ensinou que havia virtudes em permanecer juntos. E foi nossa primeira tentativa. Eu diria também que esta não é uma lista exaustiva sobre o cuidado psiquiátrico, sobre lidar com a terrível solidão da condição humana, sobre o que acontece quando o espírito individual olha, tremendo, para o enorme vazio do cosmos e contempla sua própria extinção e lida com o terrível medo da morte. Essa foi a primeira tentativa de aplicar algum bálsamo a essa terrível questão. Mas, como Charles Darwin diz sobre nosso evidente parentesco com os mamíferos inferiores e formas de vida mais simples, nós carregamos, como ele coloca em A Origem das Espécies, sempre a marca indelével da nossa origem humilde. Vou repetir, a marca indelével da nossa origem humilde. A religião faz a mesma coisa. Ela mostra claramente que é a primeira, a mais primitiva, a mais grosseira e a mais iludida tentativa de dar sentido. É a pior tentativa, mas em parte porque foi a primeira. Então o mérito pode ser dividido dessa forma. E a pior coisa que ela fez foi nos oferecer a certeza de dizer que essas são verdades inalteráveis, que foram entregues do alto. Só precisamos aprender a vontade de Deus e como obedecê-la para nos libertarmos desses dilemas. Esse provavelmente é o pior conselho de todos. Você dirá, nada tão incrível teria acontecido sem Deus. Há um nome antigo e importante para esse tipo de argumento. Isso também vem em grande parte do trabalho na Universidade de Oxford, embora seja atribuído principalmente a Sir Karl Popper. Isso se chama infalsificabilidade. É um argumento que você não pode vencer, porque na verdade não é um argumento. Se você disser, bem, agora eu vejo como tudo é complexo, teria que ser Deus o responsável. Não há como eu refutar isso. Não há como eu falsificar isso. E a infalsificabilidade, de forma contraintuitiva, é corretamente considerada um teste. Não da força de um argumento, mas sim de sua extrema fraqueza. Na verdade, de sua inexistência como argumento. Quando estávamos na savana, compartilhando o território e diminuindo de tamanho como tribo, e tendo que dar à luz filhos vivos em um ambiente cheio de predadores. Se tivéssemos 8 ou 9 filhos, alguns doentes, com cabeça pendendo e diarreia, não conseguiríamos pegá-los, carregá-los e fugir rápido o bastante. É um fato porque é um fato, porque é desagradável e porque, como Darwin diz, isso revela carrega consigo. Como tudo em nós, a marca humilde da nossa origem original não significa que não seja verdade. O início da sabedoria, acredito, é reconhecer o que a ciência conseguiu nos ensinar. E nem negar isso, como o rabino faz em um tom de voz, ou afirmar que isso mostra como Deus é inteligente em outro tom. Decida-se, não pode ficar em cima do muro, e na verdade está errado 2 vezes. Obrigado. E a maior obrigação que você tem é manter a mente aberta
e perceber isso. No nosso estado atual, a sociedade humana está cada vez mais sobrecarregada por quão pouco sabemos e por quão pouco sabemos sobre cada vez mais coisas. Ou, se preferir, quanto mais sabemos, mas quanto menos sabemos à medida que descobrimos o quanto há cada vez mais para saber. Nessas circunstâncias, que acredito serem inegáveis, a única posição intelectual respeitável é de dúvida, ceticismo, reserva e liberdade. Destacaria a investigação livre e sem restrições, pois aí está, como sempre, nossa única esperança. Portanto, você deve sempre desconfiar daqueles que dizem que essas questões já foram decididas, em especial daqueles que dizem que foram decididas por revelação. Que existem mandamentos e preceitos transmitidos que, de certa forma, nos antecedem, e que as respostas já estão disponíveis, se ao menos pudéssemos enxergá-las. E que, assim, a nossa obrigação de debater questões éticas, morais, históricas e outras estaria dissolvida. Me parece que essa é uma posição, é o que eu chamo de posição da fé, que precisa ser descartada em primeiro lugar agora. Resultado do seu caráter criado pelo homem. E um motivo, não vou dizer motivo. Uma forma de demonstrar, sem muita dúvida, que ela é criada pelo homem é a sua proliferação. Nós temos, eu acho, duas escolhas aqui. Ou Deus criado pelo homem, ou homem criado por Deus. Se for o primeiro, não resta muito a ser explicado. Se for Deus que criou o homem, é muito difícil entender por que existem tantas religiões e por que elas estão constantemente em guerra umas com as outras. Faça a suposição oposta, de que o homem inventou a religião e Deus. Nada resta a ser explicado. Não há mistério. Existem, é claro, inúmeros cultos proliferando, seitas, discrepâncias confessionais, igrejas em guerra, grupos cismáticos. A maior parte da violência no Iraque, como sabemos, não é contra nossos bravos soldados e aliados iraquianos, mas sim entre iraquianos que seguem diferentes muçulmanos. Dizer que isso é algo feito pelo homem me parece dizer algo que é quase óbvio. Esse tipo de bobagem contemplativa. Desligue a mente e você terá felicidade. Tem consequências terríveis. O sono da razão gera monstros. Eu tento aprimorar minha prática da razão, dúvida, ceticismo, ponderando argumentos contra evidências e evidências contra interesses. Em outras palavras, eu tendo a duvidar mais de algo se a verdade disso for algo que me favoreceria. Uma vantagem moral do ateísmo é que não precisamos desejar que isso seja verdade, que seremos aniquilados quando morrermos, que não há nada a esperar dos céus, que os céus estão vazios. Nós não necessariamente gostamos dessa ideia, mas estamos dispostos a encará-la, já que as evidências do contrário parecem ser triviais ou inexistentes. Não nos entregamos a ilusões, nem afirmamos como verdade algo que acabamos de ser convidados a provar. Eu não defendo que a evolução seja verdadeira e que o Big Bang aconteceu. Isso não faz parte da minha propaganda. Eu aceito isso. Eu acho que as evidências são esmagadoras de que esse é realmente o caso. Eu não contesto isso, porque talvez fosse mais agradável pensar que, em vez disso, havia um Deus cuidando de mim. Eu não consigo me forçar a acreditar em algo só porque pode ser conveniente agora. Quão difícil é entender isso?